Em destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Muito obrigado pela sua audiência conosco em mais um programa que chega então para todo o Espírito Santo. E além dele, com certeza. Nós hoje vamos conversar um pouco mais sobre o turismo em Guarapari e trazendo um olhar muito especial desse convidado já presente conosco aqui no nosso Em Destaque, que é um orgulho nosso recebê-lo nesta bancada. Trata-se hoje de Marco Antônio Azevedo, ele que é empresário, diretor do Aquamania, Hotel Flamboyant e Aquamarine. E com toda a sua experiência de uma longa trajetória nesse setor, pode falar para a gente muito mais, inclusive, sobre perspectivas para essa área tão importante do Espírito Santo, além de tudo, claro, que ele tem uma observação muito próxima no município de Guarapari. Marco, obrigado pela presença, muito bem-vindo, viu? Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E parabéns pelas novas estruturas. Vocês estão muito bem, parabéns. Obrigado mesmo. Bem, como eu falei, é uma honra tê-lo aqui, inclusive até para conversar com a nossa audiência, né, sobre estruturas importantes que você lidera, né, no município de Guarapari, fazem parte, inclusive, de memórias afetivas de várias pessoas, mas ainda assim marca também, né, uma importante estrutura do setor do turismo capixaba. Acho que a partir de agora a gente pode então conversar com você também sobre até uma marca temporal que tudo isso que a gente fala daqui também tem 30 anos, né? 30 anos que a Aquamania celebrou. 30 anos do Aquamania, mas tem o Flamboyant tem 35, né? Exato. O Aquamarine tem 22. Já décadas, então, de 3 empreendimentos históricos, né, para a nossa região. Fora das minhas participações nas entidades, né? Exato. Tem a época do Convention Bureau, fiquei de 2000 até 2010, mais ou menos, no Convention Bureau. Antes eu tinha sido presidente da BH. Já tive cadeira no Conselho Nacional de Turismo, representando a DIBRA dos parques aquáticos. Sim. Então, assim, eu já fui alguém no turismo, né? Hoje eu sou só lá de Guarapari, do Aquamania, dos nossos empreendimentos. Mas como eu disse até quando ele chegou aqui, mas é uma voz sempre ouvida, com muita atenção, né? Tem toda essa história justamente construída. Existem controvérsias, mas Mas aqui a gente quer te ouvir, com certeza. E trazer justamente para a nossa audiência todo esse seu olhar também. Acho que então falamos aqui de mais de 3 décadas, né, de investimentos importantes, ou de 3 décadas, até porque se a gente pensar no planejamento, construção, tudo que envolveu passa até dessa marca. Queria que você fizesse então para a gente uma ambientação de tudo que aconteceu nesse período. Imagina você que a gente começou nos anos 90, quando o Estado era ruim, né? A nossa gestão pública era muito ruim. Nós pegamos o final do governo de Marx, depois Albuino e depois Zé Inácio. Foi um período muito ruim para a questão do Estado, né? Tanto política como economicamente. Aí, a partir dos anos, acho que é 2003 em diante, o Estado entra nesse novo ciclo dele de desenvolvimento, que graças a Deus, né, e aos nossos políticos e nossos empresários, nós conseguimos conduzir até o momento. E o Espírito Santo hoje é referência, né, no Brasil. Exato. Então, acho que nós somos agraciados por isso. Então, mas as empresas tiveram lá 10 anos muito difíceis. Né? Nós começamos tanto o Flamboyant no início dos anos 90, o Aquamania entrou em operação em 95 e foram anos muito complicados. Nós tivemos, né, que vencer várias barreiras. Mas, diferente de outros casos, que naquela época vários empreendimentos turísticos foram lançados, nós conseguimos chegar até agora. Né? Então, assim, às vezes pessoas perguntam, mas o hotel tal tinha muito mais chance de ter sucesso, por que vocês que deu certo? Aí eu falei assim, eu lembro de meu pai. É porque a gente não tinha mais como sair. Tudo que a gente tinha, nós colocamos no negócio. Então, não tínhamos outra opção. Ou dava certo, ou dava certo. Então, quando ficava ruim, a gente trabalhava para dar certo. Então, nós chegamos até aqui graças a esse trabalho, essa obstinação. E como eu falei, Marco, é também a questão de produzir as lembranças junto com famílias, né, gerações inteiras. Até antes da gente começar a entrevista, que eu conversei com algumas pessoas da redação sobre quem eu ia receber hoje aqui, né? Não, já fui lá, adoro, lembro de tal e tal e tal situação. É um marco, acho que, inclusive, que não chega a ter valor, né? Mas é aquela questão que é eterna praticamente. É verdade. O que a gente pode notar é que você vê encontro com várias pessoas que têm as memórias deles afetivas no Flamboyant. A noite do terror no Flamboyant. Fui lá tirar o leite na vaca pela primeira vez. A Aquamania, puxa, eu ia lá com a minha turma de colégio e tal.
Então, o capixaba tem isso, e eu acho que nós conseguimos construir essa imagem dentro do público do Espírito Santo. Acho que é uma coisa muito importante, porque também aquilo que nós vendemos, o nosso produto, tem a cara do Estado. Exato. Nessa questão de ter a cara do Estado, acho que é importante até falar pela sua própria experiência. DNA capixaba, ele é atrativo para o turismo? Uai, lógico! Não, eu acho que o capixaba, eu acho que ele está sempre favorável a atender bem o turista. Existe saíram algumas notícias de que o capixaba não gosta. Eu nunca vi isso. Eu acho que algumas pessoas pegaram isso como marra e tal. A gente não quer turista. Lógico que a gente quer turista. Todo lugar do mundo legal tem turista, pô. Eu acho que o Espírito Santo, a população capixaba, ela recepciona muito bem e ela gosta de tratar com o turista. Acho que é importante isso. Com certeza. E é por isso que uma conversa como essa pode trazer tanto esclarecimento. Bem, eu já vou entrar numa questão de também, ao mesmo tempo que nós estamos falando já baseado numa história, pensar como que ela vai ainda seguir, ter sequência, prosperar também. E, pelo visto, o Guarapari está no alvo de muitos comentários, justamente até pelo assunto turismo está muito em voga. E queria que você falasse, então, que passos já foram planejados para a área, então, do Aquamania, Aquamarine e Flamboyant, para que, então, esse trade na cidade se fortaleça mais. As notícias dos últimos 4 anos sobre o investimento de Guarapari são muito boas, né? Todo mundo está ouvindo sempre de novos investimentos milionários. Ainda não se concretizaram, mas eu acho que só de ter empresários falando sobre isso é muito importante para o município. Uhum. Há muitos anos nós estamos lá e a gente não vê Guarapari ter lançamento de produtos turísticos de impacto, né? Nós estamos vivendo aí há 20 anos, que eu sei, e nenhum hotel foi lançado em Guarapari. Alguns fecharam, mas a gente não vê nenhum hotel sendo construído. Acho que o Aquamarine foi 22, mas são pequenininhos, o Aquamarine tem 40 apartamentos. O que a gente pode ver hoje é que nós estruturamos o nosso produto para um crescimento. Então, nós comemoramos 30 anos do Aquamania esse ano e fizemos a divulgação do lançamento de um resort chamado Nauru. Nauru. Quer dizer guerreiro. Talvez muitas pessoas não saibam, mas Guarapari, durante muito tempo, foi uma aldeia indígena administrada por jesuítas. A nossa fazenda fazia parte da Fazenda Campo Grande, onde tem aquele quilombola também próximo ali. E a gente foi buscar essas raízes para esse projeto. E é um projeto onde nós visávamos ter um contato do homem com a natureza. Ele tinha uma pegada mais nesse sentido, de qualidade de vida, de estar não aquela coisa da festa do Flamboyant, porque o Flamboyant é um hotel de criança, é o dia todo aquilo. A gente uma coisa mais adulta. Então a gente planejou esse projeto, eram 120 apartamentos, e ele nasceu dentro de um projeto de um condomínio. Nós temos uma fazenda lá que meu pai adquiriu em 75. E a gente são 25 alqueires, e nós começamos a desenvolver isso, inclusive com a Vaz, e incluir o resort dentro do condomínio. Bom, esse foi o projeto inicial do início do ano, e o Aquamania nós também criamos uma nova perspectiva para o parque para os próximos 5 anos, com a construção de 5 grandes equipamentos. Um deles é um Flowrider, que é uma onda fixa, dessa que tem navio que o pessoal fica surfando. Sim. Então a gente construiu nesse caso são 2, porque é um adulto e um infantil. Okay. Seriam 2. Uma piscina coberta, aquecida, com 1.000 metros quadrados de superfície de água quente, e um half pipe. Um half pipe você vê mais, um half pipe aquático, né? Você vê muito no pessoal do skate, o nosso tem um formato de uma borboleta, inclusive a gente importou de uma empresa nos Estados Unidos, vai chegar no final do ano. Eu estou com medo, até hoje liguei cedo o pessoal no parque, assim, a gente vai ter que fazer um hedge. O hedge é uma proteção da compra, porque a quanto vai ficar o dólar? Ou a gente paga tudo agora, ou... O que a gente está fazendo essa conversa, né, no momento aí de incerteza entre tarifas de Trump, né, anunciadas, e como isso vai repercutir no câmbio. Imagina você, a gente está comprando equipamento de 1 milhão
E aí, quanto é que vai ficar isso? Se vai a 2, aí não vale a pena. Então, a gente tem que fazer uma proteção do câmbio aí, do que a gente vai tratar. Excelente. Bom, então, o Acomania está nesse projeto. E o Flamboyant, com a construção de uma nova área de lazer aquático e uma torre com 80 apartamentos. Então, foram os projetos em que nós divulgamos nesses nossos 30 anos. E essa é a perspectiva. Além de tudo, né, a gente pensa sobre essa implantação desse conjunto todo, como você falou do Nauru. Do Nauru. Algo que, nesse sentido, né, como você falou até dos investimentos, tem que ter, então, realmente um planejamento muito sólido para que, efetivamente, ele dê o retorno para o empresário que o faz, assim como aqui o Marco está fazendo com a gente. Há, nesse sentido, também, uma perspectiva de que Guarapari receba também traçados, por exemplo, de uma nova ferrovia, que aí é um projeto, né, liderado pela Vale como uma compensação da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que é já algo que foi anunciado, mas que a região pode se beneficiar. Então, eu queria que você falasse, com isso que você conta para a gente, né, do projeto do Nauru, com essa outra perspectiva que pode ser esse alicerce econômico também para o município. Eles estão andando em conjunto ou eles estão conflitando? Você está com bons informantes. Acho que isso é bom, então. Tá com Mas bons vamos saber a sua perspectiva sobre isso. Infelizmente, né, quando nós fomos agora fazer o traçado lá, implantação do projeto, a gente soube que a estrada de ferro vai passar na nossa propriedade, na fazenda, exatamente aonde ficava o resort. Ou vai ficar o resort. Eu não sei porque nós estamos tendo muita dificuldade de negociar isso com a Vale. Eles estão irredutíveis em mudar o traçado e a gente queria que chegasse 500 metros para lá. Eu não sei, pessoalmente, nós vamos precisar de ajuda dos nossos políticos aí, da nossa Assembleia, dos nossos deputados, senadores, até do governo do Estado, para ver se a gente consegue esse diálogo com a Vale, porque eu acho que Guarapari é um município turístico. Se você for olhar o que o município de Guarapari ganha com a estrada de ferro, nada. Né? Uma estrada de ferro não leva nenhum desenvolvimento para o município de Guarapari. É muito importante para o Estado do Espírito Santo. E nós não somos contra a estrada de ferro, não porque a gente entende que a estrada de ferro é importante para o Espírito Santo, para a logística do Estado. Mas acho que tem que ter prioridade, né? Nós estamos lá há mais de 30 anos desenvolvendo um projeto turístico. Eu acho que o Estado hoje coloca o turismo como prioridade. Eu acho que nesse momento é hora da gente mostrar que a prioridade realmente é o turismo. Então, nós vamos procurar o governo do Estado ainda, a prefeitura, para discutir isso, se vai ser uma estrada de ferro que vai passar lá ou se nós vamos ter um resort aqui no Estado. Então temos um stand-by, pelo menos, uma espera. Acho que a gente vai ter que saber, né? Porque, como eu te falei, a gente está com um projeto em Buenos Aires. E Buenos Aires também, nós não vamos fazer a loucura que nós fizemos no Acomania. No Acomania, eu não sei se Paulo Augusto Vivaco ainda está vivo, e eu gostava muito dele. Ele era secretário de desenvolvimento, ele que trouxe o projeto dos catalães para cá, e muita gente aqui do Estado, Mário Petroc, Márcia, todo esse pessoal entrou no turismo pela mão do Paulo Augusto Vivaco. Então, a gente fez lá atrás, chegou até hoje, né? E o que acontece é que a promessa foi feita lá, assim, vamos fazer a estrada, você faz o parque aquático, a gente faz a estrada. E eu fiquei 30 anos esperando. Então agora vamos falar de Buenos Aires. Assim, Buenos Aires, eu estou vendo assim, vamos fazer vai ter um parque temático lá, ó, que bom, vai ficar pertinho do nosso empreendimento, que a gente também deve ter uma área de atração turística, que não é hotel, né, que te falei, vai ser um bairro turístico. Pô, mas lá não sobe ônibus de excursão. Você pegar um ônibus double deck, ele não chega lá em Buenos Aires. Então, está muito falado Buenos Aires, mas Buenos Aires não tem a infraestrutura necessária para nós fazermos lá o projeto que a gente pretende, que é o bairro turístico. Tem outra questão que nós vamos ter que negociar. Esse bairro turístico que nós estamos planejando, ele tem um resort, inicialmente com 120 apartamentos. Como eu falei, ele vai ter o terreno, ele tem um corte de uma estrada que atravessa ele, 2 terços fica para um lado, 1 terço fica para o outro. Então, nessa área dos 2 terços, nós vamos ter lá o resort,
vamos ter lá um projeto com residências para segunda moradia e vamos ter uma área de atração que chama-se Pueblo, na Espanha. Então é um local com uma área coberta grande, onde nós vamos levar para lá artistas plásticos, pessoas que trabalham com artesanato, com todo esse produto. E vamos facilitar até para que vai ter um prédiozinho lá com 12 a 16 apartamentos, onde durante o período em que eles estiverem expondo e trabalhando, fazendo a arte deles, eles vão poder morar nesse local. Pode ser que alguns fiquem até permanentes, depende do tipo de acordo que a gente fizer. Sim. A gente espera que o Sebrae seja nosso parceiro, porque parece ser um produto muito próximo do que eles trabalham. E vamos também criar lá espaços para quem quiser investir em restaurantes e pousadas. E nós vamos dar também a essa pessoa, não vai ser só, tem um terreno aqui para você fazer a pousada. Não, a gente ajuda no projeto de construção da pousada e como opera uma pousada hoje para ela ser lucrativa. Nós estamos passando o nosso know-how para essas pessoas. Então, esse é o projeto que a gente quer fazer, mas não dá para iniciar o projeto enquanto a gente não tiver definido essas questões de acesso e de logística para chegar lá. Eu vou pedir essa sua análise, então, né, até para uma leitura macro para a gente sobre esse ponto, depois do nosso intervalo, porque já foi um primeiro bloco muito produtivo. Você acha? Claro, aqui já trouxe para a gente, né, uma perspectiva tão importante sobre, né, rumos que nós temos aqui de importantes projetos, então, para um município que muitos falam, né, a grande joia do turismo capixaba, né, Guarapari, pela atratividade e reconhecimento nacional que tem. Quantitativo. Então, Guarapari é muito importante quantitativamente. E aí faltando alguns players, então, atuarem também no estado. O Espírito Santo como um todo. Depois do intervalo, então, a gente fala sobre isso? Uhum. Ótimo, combinado, então. Fica aí que a gente volta já. De volta com o nosso programa em destaque, aqui na sua manhã da TV Sim SBT, continuando numa conversa tão importante, esclarecedora, sobre investimentos em turismo, né, o nosso DNA capixaba, como é que ele é absorvido pelo mercado e, além de tudo, né, sobre Guarapari, onde atua, então, nosso convidado desta manhã, Marco Antônio Azevedo, que é empresário, diretor do Aquamania, Aquamarine e Hotel Flamboyant. Na passagem do nosso bloco, como a gente fala, né, antes do intervalo, deixei uma pergunta aqui para o Marco Antônio nos ajudar a também ter, né, esclarecimento sobre a leitura que ele faz da questão do turismo em Guarapari, mas também no Espírito Santo. Logo que eu falei, né, da pérola capixaba do turismo, Marco Antônio ainda logo falou, né, quantitativo. A gente tem essa abordagem a ter, então, mais interpretação sobre o que ele falava, até para a gente também falar, Marco Antônio, sobre projeto de turismo para o Espírito Santo. Que leitura você tem quando esse tema vem à tona? Reforma tributária. Parece que o turismo foi redescoberto, né? Só se fala agora, então, o Estado vai trabalhar, vamos investir no turismo. Eu fico muito feliz com isso, né? Eu trabalho no setor, estou esperando disso aí há muitos anos. Mas você já notou que você não conhece um capixaba que está satisfeito com o turismo do Espírito Santo? Tem uma resistência? Não, as pessoas você pergunta, não, é o potencial. A gente pode, mas no futuro. E eu estou ouvindo isso há 30 anos, né? No futuro. São várias, como dizia o Bob Campos, né? O pai do atual ex-presidente do Banco Central agora. Sim. Uhum. Ele falava que o Brasil não perde uma oportunidade, perdeu uma oportunidade. Então, nós no turismo podemos repetir a mesma frase. Uhum. Nós temos um turismo vigoroso, né? Você vê, nós for olhar quantitativamente, o Espírito Santo recebe aí mais de 1 milhão de turistas, fala, em Guarapari e tal, 3 milhões de turistas, mais uma população do estado. Os números são impressionantes, mas o modelo econômico é muito ruim, né? A gente não tem um turista, um fluxo turístico que dê um retorno econômico que seja vantajoso, tanto para os municípios quanto para o governo do estado, né? A gente tem um fluxo turístico que ele vem de uma demanda própria, ele nunca foi motivado. A gente sempre foi visitado aqui, não pelas nossas ações, mas muito pelo nosso posicionamento geográfico. E isso foi muito bom até um certo ponto, mas aí depois nós criamos uma situação como o Guarapari, onde não se faz um hotel há mais de 20 anos. Por quê? Porque com aquela oferta
descontrolada de casas de aluguel e apartamento, ninguém vai querer investir lá. Como é que eu vou concorrer com aquilo? Então, principalmente empresários de médio porte. Se você pegar e trouxer para cá um blockbuster, aí o cara não vai se importar, monta um resort lá e tal. Ele, não, eu vou garantir aqui porque eu vou bancar, vou ter estratégia. Mas aí olhando na questão do Estado, Guarapari continua sendo o nosso expoente, né? Vitória, pô, como Vitória está bonita, as pessoas vêm aqui e elogiam Vitória, Vila Velha. Acho que o Arnaldinho fez várias coisas interessantes em Vila Velha, Morro do Moreno, curva lá na Barra do Jucu, a Ponte da Madalena. Mas esses projetos são projetos estruturantes, são necessários, mas demora-se um tempo até isso se consolidar, isso atingir o empresário para fazer investimento no local. Vila Velha não tem hotel, a verdade é. Tem algumas ofertas, mas assim, não do tamanho que Vila Velha merecia. Então, Vitória, a gente viu que fechou um monte de hotel em Vitória. Então, aí vamos aqui, esse é o nosso núcleo aqui central. Aí vamos para a montanha. A montanha tem desenvolvido pra caramba, né? Nós vemos a nossa oferta gastronômica da montanha, é espetacular. Mas você não vê hotel sendo construído lá. O único hotel que foi feito lá, acho que é do Sesc, tem 300 apartamentos, e ele não está envolvido no contexto da cidade lá. É um projeto estanque, é dele. Então, assim, isso não vai impactar no desenvolvimento da região. Então, aí você vê Pedra Azul, que bacana. Mas é frequentado por aquilo que a gente estava falando aqui, sobre capixabas. Quem frequenta Pedra Azul ainda são capixaba. Agora, o China assumiu o Conselho Estadual de Turismo, falando fazer um trabalho com operadoras e agências. É importante, é legal, mas tem que lembrar que isso é menos de 1% do fluxo turístico que o Estado recebe. Então, como é que você vai? Que alavanca é essa que com 1% você vai conseguir movimentar o turismo todo? É muito difícil. E aí, acho que tem o grande gap nosso, né? É que a gente não tem um fundamento, a gente não tem um projeto de branding. Né? Porque para você fazer qualquer mídia, publicidade hoje, divulgar um destino, ou qualquer produto que seja, você tem que ter um projeto de branding. Porque senão você faz uma campanha esse ano, o ano que vem você faz uma campanha diferente e essa daqui não colabora com a seguinte. Então, com o projeto de branding, não. As promoções, os trabalhos de divulgação são todos consecutivos. Muda governo, você tem um projeto de branding. Quem é o Espírito Santo? Quem é o capixaba? E aí, o momento é ímpar. Olha como o Espírito Santo está bem na questão econômica. Então, acho que tem que começar, em vez desse ímpeto de avançar nesse sentido, que a gente primeiro fizesse um projeto de branding. E aí, outra coisa que a gente comentou foi a questão da nossa oferta hoteleira. Vamos supor que o projeto todo feito de turismo aí dê certo. E que os hotéis fiquem com taxa de ocupação de 80% o ano todo. Todos os hotéis do Espírito Santo. O que isso vai representar no nosso PIB? Nada. Porque o número é baixo. Como é que a gente quer que isso impacte o consumo aqui no Estado? Entendi. Então a gente precisa, na verdade, trabalhar essa infra e criar um modelo que atraia empresas que venham investir no Estado, no turismo. Né? Então, assim, é importante o que está sendo feito? As empresas do Estado, do turismo, vão se beneficiar do projeto? Tomara. Mas isso, se você pensar em termos de Estado, não resolve. Eu estava brincando, falando esses dias com o Durval, está lá no Movimento Espírito Santo em Ação, lá em Guarapari, falou assim, nós estamos com a visão de soldado na trincheira. Nós queremos o quê? Nós queremos evento, nós queremos publicidade. Isso é o cara que está lá com a metralhadora, com o fuzil dele na mão. Mas se você tiver um olhar de general, olhar o campo de batalha aqui de cima, você vê que a luta não é essa. A luta é que nós não temos equipamento. Nós não temos tanque de guerra, nós não temos drone, nós não temos jatos supersônicos. Que guerra é essa? Então, como é que nós vamos? Então, acho que o Estado, nós como um todo, o trade turístico, precisa ter essa visão, que não é a preocupação do empresário, que está pensando no faturamento do mês seguinte e não ficar no vermelho. Vai ter uma visão maior, como acho que a Federação do Comércio, que está tão interessada no turismo atualmente, o Sebrae, deveria mudar essa visão. Em vez de pensar, lógico, vamos pensar no micro, mas vamos pensar no todo, vamos pensar no macro. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas, pelo menos, olhem isso e vejam realmente que, olha, do jeito que está, pegar os economistas nossos aqui para pensarem nisso e fazerem as contas, que eu estou falando aqui numa coisa de uma percepção. Sim. Eu não fiz as contas aqui, mas pegar, de repente, o Estúdio Jones, faz a conta, bota aí, enche os hotéis 100%. Aí a gente poderia ter, mas
O que o turismo do Espírito Santo precisa é de uma revolução. Não é só dessa questão pontual, não é de divulgação. Eu acho que, né, apontar isso é necessário. Acho que esse programa, né, quando recebe o Marco Antônio, tem essa possibilidade, então, de abrir a discussão ainda mais com quem é envolvido. E até quando você foi listando as pessoas que podem estar nessa discussão e deveriam estar, né, a gente entende que não é uma questão de uma entidade ou um governo, né, mas é um sentar à mesa de todos esses envolvidos, né, ora até bares e restaurantes, né, o transporte, quem constrói ou não rodovia, ferrovia, que até entrou aqui na conversa também. Então, é tudo uma estratégia que não é de uma única entidade ou setor. É o envolvimento. Sim. E não é uma coisa pessoal. Assim, como eu falei aqui, eu criei uma oportunidade de estar trabalhando no meu negócio, mas eu não preciso mais ficar trabalhando no dia a dia do negócio. Então, eu tenho a oportunidade de estudar, buscar outros mercados, visitar, viajar, participar de feiras internacionais, seminários, para poder me manter atualizado. Eu gosto disso, então eu tenho essa oportunidade hoje. Então, eu gostaria que outros também estivessem fazendo isso, participando. Então, seria muito bom. Eu espero que essas pessoas aí, Movimento Espírito Santo em Ação, acho que também poderia estar junto nessa ação, da gente pensar o turismo do Estado estrategicamente. E não uma coisa de resolver só o problema momentâneo. Tem um problema momentâneo, tá bom, vamos resolver. Né? Não precisa esperar, né, fazer um projeto para fazer isso. Vamos lá, mas vamos pensar. A gente precisa de um novo momento, já que vem aí a questão da mudança tarifária, dos impostos, a gente tem que pegar e mudar isso. Acho que o Espírito Santo tem todas as oportunidades, o momento é muito bom. O momento é agora e aqui pelo nosso Em Destaque você acabou tendo contato com essa discussão por um olhar muito refinado sobre todo esse setor que Marco Antônio Azevedo traz aqui para a gente no nosso Em Destaque. E de realmente muita oportunidade que essa conversa aconteça, até porque a gente poderia estar aqui falando justamente sobre as qualidades do empreendimento, dos empreendimentos que ele lidera. Mas ele mesmo teve essa chance e a usou para poder, então, nos inserir nessa conversa tão importante dos destinos do turismo no Espírito Santo, que a gente quer realmente que tenha, né, esse avanço, mas o avanço sólido e o avanço permanente, constante, perene. Marco Antônio, eu queria agradecer muito sua presença aqui. Vai ser convidado com certeza a voltar para abordar tantas outras questões que você observa tão bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Com certeza. E saímos então dessa conversa nessa manhã, ainda mais, né, com reflexões importantes do que podemos ter ainda no nosso Espírito Santo. Muito melhor, com certeza. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou também. E o convite para voltar no nosso próximo Em Destaque aqui na TV Sim SBT. Um bom dia e até a próxima. Em Destaque. Oferecimento. Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.